Ah, pronto, então agora falar um bocadinho sobre a fase de fim de vida, não é? Falámos um bocadinho da parte do não matar, da parte da paz em casa, desde a paz no mundo até a nossa paz em casa. Falámos do aborto e da morte em si, e agora eu queria falar um bocadinho da morte e do não causar dano no fim de vida e nos doentes com doença crónica, que é aquilo, no fundo, com que eu trabalho. Em primeiro lugar, dizer que das primeiras coisas ou das mais importantes que nós juramos fazer e temos como compromisso é, primeiro, não fazer mal, não é? Aquilo que nós dizemos que é o primor non nocere. Desculpem para quem sabe latim. Mas pronto, e portanto, termos noção que nós magoamos os doentes, não é? Tiramos-lhe sangue, fazemos muitos procedimentos médicos que magoam. E mesmo em coisas pequenas, sei lá, pensar, será que este doente precisa de análises para amanhã? Tens análises iguais há uma semana, se calhar é só gastar dinheiro e mais uma picada, e o doente sai do hospital e já não tem veias para o resto, por muito tempo, que depois podem ser precisas. Sei lá, no outro dia chamaram-me para ver uma senhora que estava internada, não interessa, mas com um quadro complicado, e eu precisava, eu quase certeza que adivinhava que aquilo estava mal e que isso implicava eu ter que mudar a medicação dela, mas pronto, a pessoa quer provar aquilo que é o seu raciocínio, porque às vezes não está certo, a tirar sangue, e era uma doente particularmente complicada, não cooperava muito, dizia que já tinha sido muito picada, mas vá lá consegui tirar o sangue. Fui fazer a análise, era aquilo que eu pensava, alterei a terapêutica e pensei, pronto, pelo menos fiz bem. No dia a seguir a senhora foi-se embora, porque não queria tirar mais sangue e achava que já tinha sofrido o suficiente, não é? Mesmo às vezes na nossa educação em comunidade, não é? Também contamos entre nós com aquele doente um doente que estava a ouvir as notícias e Covid, e medo de morrer para o Covid, e o senhor suicidou-se porque tinha medo do Covid. E portanto também termos alguma seriedade naquele mal que podemos fazer aos doentes e mesmo entre nós, não estou a falar só de médicos, porque aqui é uma audiência maioritariamente não médica, espero. Mas, por exemplo, aquela história real, isto tudo de histórias reais, daquela avó que era a família toda a comer, vou inventar, hambúrguer com batatas fritas, e a pobre da avó de 90 anos, como tinha a tensão alta e dislipidémia, a comer um peixinho cozido com batatas. Quer dizer, coitadinha, também merece um bocadinho de qualidade de vida. Olha, agora só uma interrupção para pôr aqui o blip, desculpa. Lippy, yes, Lippy. Yes, Lippy. Desculpa lá, vou só ouvir. Temos que garantir a paz nesta família. É de facto um tema que dá que pensar, e todos os exemplos são importantes também para nós termos em conta aqui esta amplitude deste mandamento, não é? Que se calhar podíamos ser redutoras na sua interpretação, a pensar que é só não matar, pronto, eu de facto não mato ninguém, mas é muito mais do que isso. E podes continuar, Rita. Desculpa, não causa. Meu Deus. Bom, e então, onde é que estávamos? Estávamos a falar, mesmo nesta parte, portanto, pôr no contexto as coisas, não é? Estávamos a falar daquele doente da comunidade, deste doente em que eu queria tirar sangue por uma coisa boa e acabei por fazer uma coisa má, que ela teve alta e o principal, que era cuidar da sua doença, não cuidou, daquele doente da comunidade, que o princípio achávamos nós estávamos a fazer bem, alertar para o Covid, fez uma coisa pior, não é?
e sobre esta questão também da avó, não é? Que acaba por comer o peixe cozido, coitada. E também isto também a propósito da forma como dar notícias, e aqui eu acho que também pode ser um exemplo para quem não é médico, ou mesmo nós, no contexto da nossa família. Ou seja, também gerir um bocadinho a forma como nós tratamos as pessoas que estão ao pé de nós, que são mais velhas ou que são mais doentes. Eu faço uma coisa que é a consulta de pré-transplante renal. E o transplante, portanto, as pessoas, os rins não funcionam, a função do rim é substituída pela diálise, as pessoas estão 4 horas, 3 vezes por semana a fazer o tratamento, e para muitos doentes o transplante é aquela luz ao fundo do túnel, aquela esperança de que é o tratamento que vai mudar tudo na sua vida, vão deixar de ter doença, vão deixar a hemodiálise, vão deixar de ter doença, tudo bem. Pronto, e então o que é que eu faço? Primeiro, eu chego ao pé do doente e digo, faço uma pergunta aberta, então o que é que o senhor sabe sobre o transplante? Já me aconteceu uns que nem sabem o que é que vão ali fazer, mas pronto, esse à parte. O doente diz o que é o transplante, e depois eu, que tenho um tempo limitado para fazer a consulta, incluindo ver todas as patologias do doente, essas coisas todas, e pronto, e que eu acho que não me dão tempo suficiente para fazer as coisas, uma das coisas que eu tenho que fazer é um esclarecimento informado, ou seja, eu tenho que explicar ao doente todos os problemas que o transplante pode dar. Portanto, imaginem aquela pessoa que vem ali com aquela esperança ao fundo do túnel, e eu vou lá e digo, olha, tudo bem, pronto, quero ser transplantada, mas eu vou dizer os riscos. Pode morrer, pode precisar de ser reintervencionada, pode ser uma hematoma, pode o rim não deixar, não funcionar logo, pode ter que o tirar de forma urgente. E continua assim 10 minutos a dizer as complicações todas, acabando nas infecções e nos cancros a longo prazo. Portanto, os doentes ao fim já não sabem o que é que vão dizer, não é? Houve um que já se foi embora a dizer, olha, se é isso tudo, eu prefiro estar como estou. E isto para dizer que nós, mesmo na nossa relação com as outras pessoas e com os doentes, temos que nos pôr no papel deles, tentar perceber a forma como lhes podemos chegar e transmitir as coisas, de forma a que seja benéfico para eles, não é? Hoje por acaso tive uma formação sobre isto, e então vou-vos dar 2 exemplos, um em que eu acho que correu pessimamente e outro que eu acho que correu bem. Primeiro o que correu melhor. Era um doente que estava na urgência, e que eu achava que o senhor estava a ficar mal. Pronto, achava que ele estava a ficar mal. No entanto, era um senhor com imensas doenças, tinha um cancro já metastizado e tinha outras doenças que agora já não me lembro. Mas eu fui falar com os intensivos, e a colega dos intensivos leu o processo e disse, olha, eu acho que este doente é muito doente, ele não vai... Depois o que nós chamamos um teto terapêutico, ou seja, o doente não beneficia de escalar cuidados, porque a partir daqui ele não vai beneficiar, é um doente que vai ficar agarrado ao ventilador, ou que vai depois ser todo despicaçado para depois não ter benefício de nenhum disso. Mas olha, mas eu vou contigo ver o doente. E então foi comigo ver o doente, e ficámos as duas a pensar, e ela disse-me, realmente custa porque o senhor fala e está com ótimo aspecto, o problema é que tem um cancro metastizado. E pronto, e lá fiquei eu, e a seguir o senhor começa a descompensar, a precisar de oxigênio e não sei o que mais, e eu levo-o para a sala de reanimação e ponho-lhe assim um ambu, né, aquilo para insuflar oxigênio, e diz o colega que está ao meu lado, tu não entubes, e eu não vou entubá-lo, está quieto, eu não vou entubá-lo. Então, conclusão, a ideia ali era oxigenar um bocadinho o doente, pôr uma máscara para poder explicar à família o que é que se estava a passar e para o doente também se poder despedir. E acabei, pronto, na altura pareceu-me mais correto, e acho que apesar de tudo, acho que foi o mais correto. Então, o que é que aconteceu? Chamei a família e fiz o que se deve fazer na transmissão das boas notícias, e acho que isto é uma coisa que também se pode aplicar em casa, que é, primeiro é o que eles chamam de dar o tiro de aviso, ou seja, dizer, olha, eu gostava que viesse cá ter ao hospital, ou oposto no Covid, né, telefonava-se às pessoas e dizia, olha, o seu parente faleceu.
Gostava que viesse cá ao hospital. Então, mas está tudo bem, venha. Tem alguém consigo? Traga consigo. Pronto, é um tiro de aviso, não é? Depois sentamos com a pessoa e dizemos, olha, então o que é que acha? O que é que sabe sobre esta situação? E a pessoa diz, eu sei que o meu parente está muito doente. E o que é que quer saber? E portanto, no fundo, vamos fazendo com que a pessoa nos diga aquilo que ela própria já sabe ou vai percebendo com aquilo que nós lhe vamos transmitindo, não é? E confirmamos o que ouvimos, portanto, fazemos espelho do que a pessoa nos diz. A pessoa diz, estou muito assustada. Nós dizemos, percebo que está assustada, posso ajudar de alguma forma, não é? Pronto, e neste caso o que aconteceu foi que o senhor foi para um sítio mais resguardado, ficou com oxigênio, ficou confortável e ficou com a família até falecer. E estes doentes que têm este desfecho assim, nunca ouvi, eu acho que os casos em que testemunhei, que foram vários, os doentes ficam mais tranquilos quando isto é decidido em conjunto e com a família. É uma morte mais acompanhada e mesmo na fase do luto eu acho que isto é muito mais tranquilizador para as famílias. E os doentes ficam mais confortáveis, não é? Aquele doente que morre de repente no meio de uma maca, pronto. O outro caso, o caso mau, então, urgência, outra vez. Tenho um senhor que já faz diálise cronicamente e, portanto, ele tinha um catéter que se põe aqui, mas que passa por aqui. Portanto, quer dizer que é um catéter definitivo, uma pessoa que já faz diálise há muito tempo. E ligam-me e dizem assim, doutora, venha cá ver se este senhor está com condições de fazer diálise, porque ele está muito mal. Então eu vou lá, um senhor super emagrecido, caquético mesmo, assim, em posição fetal, e eu só faço assim para lhe ver onde é que é o catéter, só para ver. E ele fica com um esgar de dor horrível, péssimo. E eu penso, este doente, se calhar não devia estar a fazer diálise. Então, eu disse que ia dar um exemplo mau. Então, telefonei à família e disse, olha, mas como é que ele era antes? Nananana. Bom, conclusão, a família achou que eu estava a propor suspender a diálise como forma de eutanásia. E eu fiquei aflita, eu disse, olha, mas não é eutanásia, não é nada disso, é só porque ele está assim um bocadinho a sofrer, mas pronto, conclusão, não se faz isto, tem que ser enquanto que na primeira situação eu não conhecia a família, mas conseguiu-se criar ali algum tempo, que é importante, para perceber qual é o panorama do doente e qual é o panorama da família e qual é o contexto. Na outra situação, foi uma situação por telefone, numa coisa que já estava decidida, porque o doente estava em diálise crónica, não é? Estava com um catéter definitivo e já tinha este estado geral prévio, porque tinha sido internado há um dia ou dois, não ficou um dia ou dois assim por causa disto, e num doente que eu não conhecia, numa família que eu não conhecia, por telefone. Ou seja, não só a família ficou a achar que eu estava a promover a eutanásia, como posteriormente a nossa equipa que fala sobre tratamento conservador também não conseguiu abordar esta família, porque esta família já estava com confiança comprometida connosco. O que é que isto vos interessa? Interessa porque se por um lado a eutanásia é provocar diretamente a morte, não é? Outra coisa é esta situação de impor um teto terapêutico ou de saber que vamos magoar para além de, não é? É uma decisão que deve ser sempre tomada com a família e com o doente, ou, no mínimo, transmitida à família e ao doente. Ou seja, não é a família e o doente que vão decidir, olha, este doente com o cancro metastizado não tem critérios para ir para os intensivos, porque não vai beneficiar, mas sou eu que lhe vou dizer, olha, os intensivos só o iam magoar mais. Pronto. Em relação ao outro exemplo, é preciso também, neste momento desta sociedade com estes valores todos, os próprios doentes e famílias têm medo daquilo que os colegas vão pôr, não é? O que é que me estão a propor? É uma limitação de cuidados? É uma eutanásia? É dar conforto? Que tipo de conforto?
é preciso também ter esta conversa e nós próprios como família, saber que o espectro é maior. Pelo contrário, portanto, a eutanásia não, mas existe a outra parte que é a distanásia, não é? Que é nós fazermos tratamentos fúteis, que seria o caso para este senhor nos intensivos, em que só vamos magoar a pessoa sem benefício. Pronto. Depois, em relação aqui em relação a esta história da limitação de cuidado e do tratamento conservador. Portanto, já falámos um bocadinho do que é a eutanásia, o que é que seria a distanásia, por exemplo, neste doente, e agora falar um bocadinho mais do teto terapêutico e do tratamento conservador. O teto terapêutico, para mim, a fronteira entre estas várias coisas, para mim, é muito difícil. Como eu tinha dito inicialmente que o aborto para mim era fácil, não é no sentido que seja mais recriminatório ou o que for, é porque é um ponto definido, e aqui como é um espectro entre distanásia, eutanásia, ortotanásia, teto terapêutico, tratamento conservador, a pessoa já não sabe, às tantas penso, será que estou a fazer bem? Será que estou a fazer aquilo que me pediram no juramento de Hipócrates, ou será que já estou a desinvestir num doente que podia ser curado? Será que este podia ser curado e será que ele queria uma coisa que eu não queria? Portanto, em relação ao teto terapêutico, ao tratamento conservador, um dos pontos que é preciso voltar a insistir é falar com a família, com o doente e perceber o que é que eles querem. As pessoas acham que é muito difícil falar da morte, os médicos não gostam de falar da morte e, regra geral, não gostam do tratamento conservador, porque nós achamos sempre que vale a pena, que vamos conseguir dar a volta à situação. Mas temos que ser justos para connosco e para com o doente, que se calhar a probabilidade de nós conseguirmos dar a volta à situação é muito baixa face àquilo que vamos, face ao sofrimento que o doente vai incorrer, e que não podemos ser nós, pelo menos sozinhos, a decidir isso. Por exemplo, a minha avó, a avó da Inês, pronto, ela teve um coágulo que obstruiu as artérias da perna. E, portanto, teve uma isquemia aguda do membro inferior, que é uma das coisas mais dolorosas que se pode ter. Foi operada de urgência, tentaram desfazer o coágulo, não conseguiram. E a seguir, que eu acho que foi uma coisa muito boa, o cirurgião saiu do bloco e disse, ou saiu do bloco, ou quando já percebeu que aquilo não tinha resultado, disse: olha, aquilo não funcionou, vocês como família têm que pensar numa coisa, ou se faz uma amputação com desarticulação da anca, portanto estão a ver tipo ao nível do colo do fémur, ou então preparam para tratamento paliativo. E eu inicialmente fiquei um bocado abananada, não é? A pessoa, sei lá, às 18 horas tinha acabado de chegar com a minha avó ao hospital, não, pronto, não. Mas eu acho que foi muito importante ele ter-me dito isso, se calhar de uma forma assim rápida, mas com uma janela de tempo, apesar de tudo, porque foi o tempo para nós perguntarmos à minha avó o que é que ela queria. E a minha avó disse: eu prefiro entrar com duas pernas no céu do que passar por isso. E é uma atitude perfeitamente legítima. A minha avó ia sofrer imenso com aquela amputação, não ia ter benefício em termos de sobrevida, ia ter uma qualidade de vida pior, e o facto de se ter tomado essa decisão permitiu trazê-la para casa e ela estar 48 horas, mais ou menos, junto da família, a preparar, pronto, a fazer a despedida de uma forma que nunca poderia ter feito no hospital. Pronto, da mesma forma também, eu não sei também quanto tempo temos, Inês. Tudo bem? 4 minutos, 3 minutos. Então vai, é só dizer uma coisa. Então, da mesma forma, por exemplo, nos doentes em diálise, não é? Falar com eles e dizer qual é a sua expectativa. Há doentes que vão dizer: olha, eu não quero passar por isso. Eu já tive uma doente que estava na urgência, isto sempre na urgência, que eu conheci fazer diálise, e ela disse: eu não quero fazer diálise. Eu pensei: que horror, estou a forçá-la a fazer diálise. Pronto, e tive outra que me diz:
eu sofro aqui, isto agora para simplificar 4 minutos estou a ficar estressada, mas pronto, mas que me disse, eu quero ver crescer a minha neta, o que me dá mais alegria é vê-la ali a passear e a ver, portanto, se calhar essa pessoa não precisa de fazer uma diálise, vá, como que fosse um Rolls Royce, a tomar 20 comprimidos, dos quais há uns que dizem que há benefício após 10 anos, mas precisa do suficiente para se manter viva, confortável e com boa qualidade de vida o suficiente para poder usufruir da sua família. E pode, à mesma, decidir que não quer diálise. E nós investirmos nessa pessoa. A questão de nós fazermos tratamento paliativo não é desinvestimento. Pelo contrário, nós devíamos era fazer mais tratamento paliativo, ou seja, focado no conforto e na qualidade de vida a todos os doentes. E pronto, olha, com isso queria-me só despedir. Em primeiro lugar, queria agradecer à Inês e, como é tradição na obra, e acho que fazem muito bem, fazer uma última referência à Nossa Senhora, Rainha da Paz e Consoladora dos Aflitos, e pronto, e Rainha dos Médicos para todo, e dos doentes. Portanto, olha, não sei, pensar nela, pedir ajuda, rezar e agradecer à Inês. E pronto, espero que este seja o último convite, porque eu já passei vergonha suficiente. Obrigada, Rita, foi ótima, a vergonha foi minha com estes temas do Zoom. Também te queria agradecer a tua disponibilidade e lançar o desafio para a participação no próximo Passo a Passo, que é Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, com o tema comercial A Verdadeira Purificação Interpela. Portanto, acho que é um bom convite e despedimos-nos agora, já estamos fora da hora também porque tivemos aqui um pequeno percalço. Muito obrigada por tudo e a todas.